Olá, sou Marcilene Messô, aqui do Rio de Janeiro. Eu fiz a minha Escola de Estudos Bíblicos em 2003 e foi um privilégio tão grande que hoje é um prazer trabalhar com vocês essa escola online, essa EB online. O meu desejo é que você aproveite bastante essa escola, todos os ensinamentos, todo o tempo que a gente dispõe para estar com Deus e com Sua Palavra. Eles são preciosos demais e eu espero que você aproveite bastante essa escola e se apaixone por ela assim como eu me apaixonei. E a proposta para hoje é nós termos um tempo estudando a carta de Filemon. Creio que você já deve ter passado bastante tempo com ela, lendo, relendo, observando. E a proposta hoje é nós observarmos um pouco as pessoas mencionadas em Filemon, os títulos que essas pessoas recebem, o que é mencionado na carta sobre essas pessoas e trabalharmos a interpretação e também chegarmos a uma aplicação que seja eficiente para a nossa vida, para a nossa realidade hoje. Então, que tenhamos um bom tempo de estudo. Vamos lá, em Filemon, logo no primeiro versículo, nós temos Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. A primeira pessoa mencionada em Filemon é Paulo. E o que diz dele é que ele é prisioneiro. Se talvez tivéssemos apenas esse versículo, poderíamos pensar que Paulo se sente preso a Cristo, que Paulo está apaixonado por Cristo, mas na verdade, quando a gente continua dentro desses 25 versículos, a gente vai percebendo outras pistas, outras dicas que mostram que Paulo realmente está preso, literalmente preso. Vamos ver alguns desses versículos? Por exemplo, no versículo 9, diz assim: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Depois no versículo 10, ele diz: solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Depois no versículo 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Depois, lá no 22, ele diz: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. E no 23, ele diz: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então, em todo o livro, há pistas de que Paulo está preso. Fala de algemas, filho que gerou entre algemas, prisão, prisioneiro comigo. E se a gente caminha em Atos, a gente vai ver alguns momentos em que Paulo foi preso. Tanto em Filipos ele foi preso, termina Atos com Paulo preso em Roma. A gente sabe pela história que Paulo foi preso 2 vezes em Roma, mas em 2 Timóteo a gente percebe que essa prisão, Paulo já está prestes a morrer. Então, avaliando essas prisões de Paulo, a gente pode chegar à conclusão de que a prisão mencionada aqui em Filemon é a primeira prisão dele em Roma, que foi de 60 a 62. Pelas dicas que ele dá aqui, de já estar sendo velho, e também as pessoas que são mencionadas no final da carta, elas também são mencionadas em Colossenses. E se a gente avalia as cartas que foram escritas na época da primeira prisão em Roma, como Efésios, Filipenses, Colossenses, condiz com todas essas informações que a gente está vendo de Paulo aqui em Filemon. Então, a gente pode afirmar que essa prisão de Paulo foi em Roma, de 60 a 62. E eu acho incrível ver esse Paulo preso, e embora estivesse preso, a palavra, a disposição, o ministério, a emoção não está presa. Ele consegue, mesmo na prisão, continuar fazendo aquilo que ele foi chamado para ser e para fazer. Ele continua da prisão escrevendo, ele continua da prisão solicitando, ele continua da prisão acompanhando pessoas. Então, a palavra e a vida não está presa. Eu creio que esse é um grande ensinamento para a gente. Às vezes, em momentos pequenos de sofrimento e de dor, a gente já murmura, reclama, e se envolve, se prende em tantas coisas. E aqui a palavra não foi presa. Paulo está preso, mas totalmente livre para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. A segunda pessoa mencionada é o irmão Timóteo. Ele aparece aqui, tanto aqui como em Colossenses,
como sendo um coautor, mas na verdade Timóteo deve ter sido alguém que ajudou Paulo escrevendo, como um escrivão, ou talvez porque ele acompanhou Paulo em toda a trajetória. Se a gente vê em Atos, a partir da segunda viagem missionária, Timóteo acompanhou e esteve com Paulo até a sua prisão. Então as pessoas, o tempo que Paulo esteve na Ásia, as pessoas devem ter conhecido Timóteo. Então Paulo trabalha a ideia de que ele é o autor, mas inclui Timóteo. Essa inclusão ou porque ele foi o escrivão, ou essa inclusão porque as pessoas que receberiam a carta conheceriam Timóteo e se identificariam com ele aqui. Mas a gente vai perceber que durante a carta não tem nenhuma menção de algo que Timóteo fala, como um coautor. Mas Paulo o destaca, o apresenta, o coloca. E além de Timóteo, a terceira pessoa que aparece aqui é Filemão. Ele diz: ao amado Filemão, também nosso colaborador. Filemão, amado e colaborador. E a partir desse momento que Paulo começa a falar de Filemão, a gente vai perceber essa carta envolta em afeto, em respeito, em consideração. Todas as palavras que Paulo utiliza para falar de Filemão são palavras que envolvem a gente nessa atmosfera de muita amizade, de muito respeito entre eles. E embora outras pessoas sejam mencionadas nessa introdução, é claro para a gente que Paulo escreve diretamente a Filemão, mas ele utiliza outras pessoas também, que eu creio que seriam importantes nesse contexto. A resposta de Filemão a essa carta seria essencial que a igreja, que Áfia, que Arquipo, que essas outras pessoas que são mencionadas estivessem participando nesse processo de decisão de Filemão. E o que Paulo fala de Filemão demonstra que ele é alguém respeitado, que ele é alguém querido, que ele é alguém que exerce influência nessa igreja que está situada ou que está sendo apresentada dentro da casa do próprio Filemão. Então nós podemos perceber nos versículos 4, quando ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, Filemão é alguém que tem amor, não apenas na relação dele com Deus, mas amor aos santos. Ele tem fé nessa relação dele com Deus, mas também na relação com o próximo. Então, Paulo destaca nessas ações de graças, nos próximos versículos, quando ele começa a orar por Filemão, ele destaca esse caráter de Filemão, que ele é alguém que tem fé, que tem amor, que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com o próximo, né? Alguém que é influente no meio da igreja, alguém que sabe o que quer, que sabe como conduzir pessoas, é um pastor, né? E parece ser alguém muito respeitado. No versículo 7, Paulo diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. A gente vai ver que nessa carta, Paulo vai usar muitas figuras de linguagem. E aqui ele já começa dizendo, né, que o coração dos santos tem sido animado. Quer dizer, os santos estavam sendo reanimados. Ele utiliza uma parte para exemplificar o todo. E essa é uma figura de linguagem chamada sinédoque. E ele utiliza aqui para mostrar que os santos em si estavam sendo reanimados, as pessoas estavam sendo reanimadas através dessa disponibilidade, desse ministério de Filemão. Então, ele é alguém muito próximo, parece ser próximo e querido de Paulo. Mais à frente, Paulo diz: e a Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Áfia e Arquipo. Algumas pessoas conjecturam que Áfia era esposa de Filemão e Arquipo o filho. Mas a gente não tem nenhuma evidência disso. E algo que esse nome Arquipo, que aparece aqui em Filemão, aparece também em Colossenses. Só que em Colossenses diz para Arquipo atentar para o ministério que ele recebeu do Senhor, as menções desse nome. Então é muito mais provável que Áfia
e Arquipo sejam pessoas que exerciam liderança dentro da igreja juntamente com Filemon, e não a família dele em si, como a casa dele. E seria importante para Paulo destacar aqui não apenas o que ele está pedindo a Filemon, mas que a liderança da igreja, esse grupo que conduzia a igreja junto com ele, estivesse ciente desse processo, do que estava acontecendo. Então, provavelmente, Áfia e Arquipo são líderes dessa igreja que ele diz aqui logo em seguida. E a igreja que está em tua casa. Então, uma carta pessoal de Paulo a Filemon, mas envolvendo a liderança e envolvendo a própria igreja, porque aqui está envolvendo uma questão muito séria. E talvez a decisão de Filemon aqui afetaria a forma da igreja pensar sobre escravidão, afetaria a forma de Áfia e Arquipo pensarem sobre liderança e esse serviço. Então é importante para Paulo destacar todas essas pessoas e não apenas Filemon. No versículo 8 a 10, Paulo vai deixar muito claro o motivo da carta, que é solicitar em favor de Onésimo, o filho que ele gerou entre algemas. Ele utiliza uma metáfora aqui para trabalhar essa ideia de filho, porque era filho espiritual. Então, alguém que Paulo, mesmo na prisão, conseguiu compartilhar de Jesus e conseguiu fazer com que esse reino se estendesse a Onésimo. E agora ele é filho espiritual dele. Então, ele faz essa metáfora. Filho que gerei entre algemas. E Onésimo, o significado do seu nome é útil. E era comum naquela época as pessoas colocarem o nome do filho de Onésimo. Então muitos escravos eram conhecidos como Onésimo, porque eram úteis para o trabalho, úteis para fazer o serviço escravo. E Paulo aqui vai trabalhar com Filemon utilizando o nome de Onésimo como um trocadilho. E a gente vai ver isso no versículo 11, quando ele diz assim, o nome de Onésimo é útil, e ele diz assim, ele antes te foi não onésimo, ou inútil. Ele te foi não onésimo. Atualmente, porém, é onésimo a ti e a mim. Ele antes te foi não onésimo, porque ele é um escravo que fugiu. Para Paulo encontrar com Onésimo em Roma, ele precisa ter fugido. Porque quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais sobre Filemon, e principalmente em Colossenses, a gente vai perceber que é provável que ele seja de Colossos. Então, ele tem um escravo, que é Onésimo, e esse escravo foge de Colossos até Roma. E Paulo encontra com esse escravo em Roma e diz que ele não era útil, era não onésimo, porque ele fugiu e provavelmente para fazer uma viagem como essa ele precisou roubar, ele precisou tirar dinheiro do seu patrão, então ele não era onésimo. Mas agora, em contato com essa verdade, ele torna a ser aquilo pelo qual ele foi criado. Ele se torna útil, não apenas a Paulo, mas também a Filemon. Então é incrível esse resgate da identidade. Esse não onésimo, ao se encontrar com Cristo, se torna onésimo. É o resgate da identidade dele, quem ele de verdade é. Não apenas alguém para cumprir com precisão o trabalho escravo, mas alguém que é útil para esse reino, útil para Deus, e não apenas para uma tarefa a ser exercida e executada. E Paulo trabalha muito bem esse trocadilho para que Filemon entendesse a preciosidade, não a utilidade para o serviço, mas a preciosidade dessa pessoa, que é Onésimo. E ele disse, tu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Quero te enviar Onésimo de volta e eu envio o meu próprio coração. Novamente, Paulo utilizando uma figura de linguagem aqui, enviar de volta o próprio coração. E ele trabalha aqui também com Filemon essa ideia de igualdade. Filemon com certeza respeitava muito a Paulo, considerava Paulo. E é provável, pelo que Paulo fala um pouco mais à frente, que no tempo que ele esteve na Ásia, ele pode ter tido contato com Filemon e ter levado Filemon a Cristo também. Então, há uma proximidade dos dois, uma cumplicidade. E agora Paulo diz para Filemon, eu estou mandando de volta
a mim mesmo, o meu próprio coração. Então, você não vai receber um escravo fugitivo que te lesou, você vai receber a mim de volta. Então, quem eu estou enviando de volta não é um escravo que você precisa punir. E nessa época, na escravidão em Roma, um escravo fugitivo, e principalmente se tivesse roubado ou feito qualquer coisa que fosse ruim para o senhor tinha o direito de matá-lo, porque o escravo era propriedade do senhor, era um bem que o senhor possuía. Ele poderia matar e poderia crucificar, esse era o tipo de morte. E Paulo está pedindo a Filemon, não apenas receba seu escravo de volta, mas não cumpra a lei, não faça de acordo com o costume da época, que é receber e matar pelo que ele te fez. Mas receba e receba-o como se você estivesse recebendo a mim. Então é um grande desafio que Paulo está lançando para Filemon nesse momento. Receber um escravo fugitivo como se ele estivesse recebendo aquele que falou de Cristo para ele, que havia respeito, que havia até, de repente, uma postura para Filemon de liderança sobre a vida dele. Ele está igualando e dizendo, eu e Onésimo significamos o mesmo para você. Eu te envio de volta o meu próprio coração. Então, eu e Onésimo não temos nada de diferente diante dessa postura, desse evangelho. Nós somos iguais e recebê-lo é receber a mim. E eu fico pensando nas pessoas que ouviram essa verdade. Quantos escravos Filemon poderia ter além de Onésimo? Quantos senhores poderiam existir na igreja que também possuíam escravos? E ouvir esse pedido de Paulo poderia trazer um incômodo total a esse grupo todo. Por quê? E isso é uma tendência que nós temos. Quando algo é realizado com abre precedentes para ser realizado com todos. Então, como os outros escravos que estavam nesse contexto da igreja iriam se sentir? Se Onésimo recebeu a liberdade, por que eu não posso receber também? Essa atitude de Filemon mexeria não apenas com a estrutura do que ele estava pensando em relação ao seu escravo, mas essa atitude dele poderia abalar os outros escravos, os outros senhores, as outras pessoas envolvidas nessa igreja. Então, a decisão que Paulo está lançando para Filemon aqui, aparentemente para a gente é alguma coisa simples, é simplesmente liberar a vida de alguém, mas aqui ele está mexendo em questões culturais. Em nenhum momento está sendo trabalhado na Bíblia essa questão da escravidão, se eles eram a favor ou não, mas o que Paulo está pedindo nesse momento aqui é que ele o recebesse como um irmão, que ele o recebesse como seu próprio coração, e era dizer não à forma como a cultura diria, que era matar, crucificar, punir pelo que ele havia feito de errado, e abriria precedentes para muitos outros escravos. Diz a história que alguns senhores não queriam nem que as pessoas tivessem acesso ao cristianismo por causa dessa carta, para que seus escravos não se sentissem no direito ou na vontade de pedir a euforia por causa dessa situação aqui que o cristianismo apresenta. A possibilidade de uma liberdade numa época em que eles precisariam trabalhar muito para comprar e adquirir essa liberdade. E esse assunto vem à baila, vem à tona nessa carta. Como trabalhar a igualdade, como trabalhar até os direitos das pessoas que estão dentro dessa própria igreja. E isso é o que Paulo vai lidar com Filemon nessa carta. E quando ele diz que está enviando de volta, realmente a gente pode perceber pelo mapa a distância de Colossos e Roma, como que Onésimo fez toda essa viagem, todo esse trajeto, mas com certeza Roma era um excelente lugar para um escravo fugitivo. Por quê? Em Roma havia uma população enorme de escravos. Era muito fácil para Onésimo se misturar nesse contexto e não ser visto, e não precisar retornar ou ser achado. Mas ele é achado por Paulo, que conhece seu dono, e toda a história, toda a perspectiva de Onésimo muda a partir desse momento que ele se depara
com Paulo em Roma e agora ele precisa retornar. E esse retorno, como Paulo diz aqui, é de alguém pronto para servir. No versículo 13 ele diz: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Novamente a questão da igualdade é colocada. Aqui, Paulo não mais se iguala a Onésimo, mas ele iguala Onésimo a Filemon. Eu queria que você estivesse aqui comigo para cuidar das minhas algemas. E ele está. Então, tanto você, Filemon, como Onésimo são iguais para mim. Vocês cumprem e estão no mesmo patamar. Não há diferença entre um e outro. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio se afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Novamente, outra figura que Paulo utiliza, outra figura de linguagem, o receba para sempre, metomínia. Ele receba para a eternidade, porque agora ele é um salvo, você vai recebê-lo não apenas para ter esse tempo de vida, mas é alguém que você vai receber para sempre. E no 16 ele usa uma outra figura de linguagem, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Esse quer na carne, quer no Senhor é uma figura de linguagem chamada sinédoque, que Paulo está utilizando aqui para dizer quer na carne, quer como homem, quer nessa realidade agora espiritual que ele tem de acesso e de vida nesse reino, né? Dessas duas formas que você pode recebê-lo. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Novamente, Paulo trazendo para Filemon essa ideia de que ele e Onésimo são iguais, não há diferença. E ele demarca aqui, que é um princípio tremendo no cristianismo, que não há diferença entre Senhor e servo. Isso a gente vai ver em outras cartas no Novo Testamento. Não há diferença entre o cargo que você ocupa e quem você é. E essa é uma verdade incrível que a gente precisa aprender. O valor da pessoa não está conectado à função que ela exerce, ao cargo que ela exerce, mas o valor dela é independente daquilo que ela possa fazer. E não há diferença entre pessoas. Não há diferença entre Paulo e Filemon, não há diferença entre Filemon e Onésimo. Não há diferença nesse reino. Todos são iguais. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Mais uma vez, Paulo mencionando em coração, mais uma vez ele mencionando figuras de linguagem, né? Novamente, sinédoque, reanima-me o coração, me reanima, né? Não apenas ele utiliza uma parte para exemplificar o todo, me reanima fazendo isso, recebendo de volta esse irmão querido. Me reanima o coração, me faz ficar bem, cumprindo o aceitando de volta. Esse é o pedido dele. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras, se a gente observa lá em Colossenses 1:7, diz que ele é de Colossos. Então, por isso esse destaque de Paulo à pessoa dele, porque as pessoas na igreja o conheciam. E ele está preso com Paulo. Então, é alguém da igreja que está junto com Paulo. Depois ele diz Marcos, e esse Marcos é o sobrinho de Barnabé, aquele que em Atos a gente vê no início da viagem missionária de Paulo, juntos, se afastando, mas agora está de volta nessa equipe de Paulo. Aristarco, que aparece aqui, aparece também em Colossenses. Depois diz Demas. Demas aparece aqui e aparece em 2 Timóteo, infelizmente, dizendo que ele amou o presente século e abandonou a Paulo. E Lucas,
que aparece aqui em Colossenses e também aparece em 2 Timóteo, mas em contraste com Demas, é o único que está com Paulo no final da vida, nessa segunda prisão dele em Roma. E ele diz que todos esses são cooperadores. Então, Paulo está preso e tem todos esses: Timóteo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, pessoas que estão junto com Paulo em Roma, que deixaram seus afazeres para estarem juntos nessa mesma luta de levar o evangelho, de fazer com que ele não estivesse preso. E por fim, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E ele começa dizendo que ele é prisioneiro de Jesus Cristo e termina deixando a graça de Jesus Cristo, e o envolto em todos os 25 versículos, Cristo, Deus, aparece, mostra essa relação de Paulo, não apenas com Filemão, Onésimo, com seus companheiros, mas deixa claro essa relação de Paulo também com Deus, com Jesus, essa intimidade, essa profundidade. Então essa é uma pequena carta de 25 versículos, mas que tem profundos ensinamentos para a gente. A gente pode parar hoje e perceber o quanto ela tem a nos ensinar sobre discipulado, quanto ela tem a nos ensinar sobre liderança. Paulo diz que ele poderia ordenar, mas que ele deseja solicitar. Se a gente pensa no conceito de Senhor, no conceito de líder, se a gente pensa em todos esses conceitos que estão sendo trabalhados nesse momento, a carta chega para trazer uma perspectiva nova e diferente de liderança. Não no autoritarismo, não na forma imposta, mas no entendimento profundo de que são funções a serem exercidas e não autoridade a ser imposta. A gente aprende também com Paulo essa postura em meio ao sofrimento, em meio à prisão, essa liberdade desse evangelho. A gente aprende que mesmo preso ele discipula, mesmo preso ele lidera. Então é um princípio muito joia para a gente, de reconciliação, né, de pensar de intercessão, de pensar também que esse livro está nos ensinando sobre evangelismo, sobre o levar essa mensagem, seja quem for, seja a um prisioneiro, seja a um companheiro, seja quem for, essa mensagem é levada. É um livro que retrata sobre igualdade, como a gente já mencionou anteriormente, como todos são iguais diante de Deus e diante desse evangelho. Mas eu queria terminar destacando a mensagem que é o coração desse livro, que é o pedido de perdão, que é a ênfase maior de Paulo com Filemão. Filemão foi lesado, teve prejuízos, né? Foi alguém que nessa situação poderia se achar no direito de dizer: eu não perdoo, eu tenho toda a razão de punir, eu tenho toda a razão porque eu fui injustiçado, eu fui lesado, eu perdi o meu escravo. Mas a mensagem dessa carta é o perdão, é o entendimento maior de que mesmo que você tenha sofrido, mesmo que você tenha sido injustiçado, mesmo que você tenha sido lesado, ainda assim a sua disposição de coração deve ser de perdoar, deve ser de deixar a pessoa nascer de novo na sua história. E isso, gente, não é fácil, não é um caminho simples. E creio que essa carta nos ajuda a refletir sobre isso também. É uma aplicação apropriada. Talvez tenhamos situações vividas na vida ou situações que passamos e que guardamos ainda no nosso coração ressentimento, mágoa, dor, porque tudo isso é real, existe. Em nenhum momento está sendo tirado de Filemão esse direito de ter a dor, o direito de ter essa sensação de ter sido lesado, mas a questão é: o que você faz com isso? O que Filemão faria depois disso? Pensar sobre perdão é pensar
que ele poderia se achar no direito de lutar e de exercer vingança, né, de ter os seus direitos de volta. Mas o pedido da carta é para que ele realmente disponibilizasse o seu coração, não apenas abrisse sua casa como era aberta para a igreja, mas abrisse o seu coração para receber de volta alguém. E esse é o nosso desafio diário, gente. Abrir nosso coração e abrir a nossa vida para receber pessoas de volta. Isso que é perdão. E essa é a suma da mensagem do Evangelho. Foi isso que Cristo fez por nós. Isso que é a pregação do Evangelho. E é o desafio que nessa pequena carta Paulo apresenta para Filemon, e é o desafio para a gente hoje. Entender que deixar alguém nascer de novo na nossa história e na nossa vida pode ser dolorido no início, pode ser penoso demais, mas essa é a mensagem do Evangelho, a reconciliação e o perdão. E que Deus nos ajude a viver essas realidades, nos ajude a como, a gente não tem um relato de como isso aconteceu, mas só o fato de termos a carta com a gente hoje já demonstra que Filemon foi tocado. Senão ele poderia, ao receber essa carta, se ele estivesse com tanta raiva desse escravo e com raiva de Paulo, ele poderia ter rasgado isso tudo e a gente não ter acesso a essas verdades. Então, se hoje a gente pode sentar e gastar tempo estudando sobre essa carta de Paulo a Filemon, é porque Filemon deixou que esse escrito chegasse até a gente hoje. Então, provavelmente ele acolheu no coração essa proposta, essa solicitação de Paulo, e Onésimo teve a oportunidade de ser inserido novamente nesse contexto. É ele que leva a carta aos Colossenses, é ele que é mencionado em outros momentos. Então ele teve a oportunidade de reingressar. E que aconteça assim com a gente abra nosso coração para deixar pessoas virem de novo e fazer parte da nossa história, nos tornando assim vulneráveis para que esse evangelho, essa mensagem desse evangelho que é perdão, seja real nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe para isso.